Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do segundo D, segundo E ou segundo F. Estamos iniciando mais uma aula de expansão vinculada ao nosso itinerário formativo às relações sociais e tecnológicas, à literatura em evolução. Nesta aula aqui estaremos trabalhando o terceiro tópico da literatura aqui, visando a nossa literatura, certo? A literatura brasileira. E como a gente sabe, para a gente falar da literatura brasileira, a gente precisa começar a falar da literatura portuguesa, que vai sofrer, que vai nos influenciar muito pela questão da colonização, né? Que a gente está falando do século XV, XVI, é o momento em que Portugal vai iniciar o processo de colonização aqui no nosso país. E é claro que vai influenciar na questão política, econômica e artística também, né? Lembrando que a literatura ela tem uma difusão, então a literatura ela se aplica no teatro, nas questões artísticas, esculturais, na linguagem, né? Muito importante também. Então, e são a gente vai investigar aí os processos que fazem com que a técnica de fazer literatura melhore, mude, com que os aspectos sociais também evoluam e a literatura evolua. Então a gente viu que no humanismo era um período de transição, né? A gente não tinha chegado ainda no Renascimento, né? A gente estava numa transição da Idade Média para o Renascimento. O classicismo marca justamente o Renascimento, né? Então, o Renascimento caracteriza por profundas transformações culturais, sociais e políticas. Quando a gente fala de culturais, a gente está falando certamente da relação literária, ocorrendo aqui no século XV e século XVI, tá bom, pessoal? Contexto histórico. Então, é uma transição para a Idade Moderna, né? Aí a gente já está entrando na Idade Moderna, a formação dos Estados modernos, tá? E a gente começa aí a falar dos grandes reis, né, do absolutismo aqui. Local de origem, a gente pode falar que a Itália não era unificada, mas existiu uma rota comercial na Itália, onde o Renascimento foi mais propagado ali, tá? E esse Renascimento que vai ser surgindo aí, né, na Itália, vai se distribuir por todo o continente europeu, né? Principalmente por essa união ibérica entre Espanha e Portugal. Então, começa também os processos do desenvolvimento urbano, né? Algumas pequenas cidades começam a ser construídas aí. Sociedade, a burguesia, artistas, intelectuais, filósofos, mecenas. Importante dizer que essa produção vai dar muito valor para a filosofia e o contexto grego também, tá bom, pessoal? Mecenas patrocinava os artistas nobres e a igreja, né? É importante falar também que quando surge o Estado moderno, e fazendo uma vinculação com a história, quem vai patrocinar esse Estado vai ser a burguesia, que mais à frente, na Revolução Francesa, também vai acabar com o mesmo. Bom, passando aí, temos algumas mudanças, né? A gente já viu essas mudanças mais ou menos aí acontecendo no quesito humanista, mas aqui não é um período transitório, aqui realmente muda. Então, do teocentrismo, assim, a gente viu lá que no Alto da Barca do Inferno, a gente começou a ter algumas críticas à igreja, que não, aqui a gente fala do homem no centro das coisas mesmo, né? Então, o pecado, o hedonismo aqui quer dizer assim que, por exemplo, ele contraria o pecado, né? Você precisa viver, você precisa ir à frente, né? E não ligar por essa questão do pecado. Política descentralizada, aqui na Idade Média, a gente estava falando do feudalismo, né? Então o feudalismo não tinha um poder absoluto, e aqui já no Renascimento ou na Idade Moderna, surgimento desse Estado moderno, surge uma monarquia absolutista, né? Principalmente na França. Passamos aí da economia ou do modo de produção, vamos falar a economia, modo de sobrevivência, do feudalismo para o mercantilismo, onde agora as relações comerciais elas vão se intensificar. Podemos também, é importante falar também que a burguesia surge aí no finalzinho do feudalismo com a centralização desse poder. Como eu disse, vai bancar a igreja, vai bancar o rei também, né, a burguesia. Características: humanismo, individualismo. Humanismo
não falando da nossa corrente literária anterior, mas ele valoriza o ser humano. Individualismo, harmonia, aí a gente vai ver algumas palavras, né? Hedonismo, carpe diem, ou viva do jeito que der, né? Viva como é para viver. Racionalismo, cientificismo, aqui a gente vai ter um grande aspecto das ciências, né? Uma evolução também. A gente vai ter caras aí como Galileu Galilei, alguns grandes pensadores aí que vai romper com essa visão teocêntrica também. A gente pode falar também que existe a questão harmônica, existia uma beleza no texto, tá bom? E a gente vai começar com produções aí de uma medida nova, vamos dizer assim. A gente viu que a medida velha em aulas presenciais era a redondilha maior e a redondilha menor. Na redondilha menor, a poesia ela era feita dividida através de 5 sílabas por cada linha dos versos e a redondilha maior por 7 sílabas. Aqui nós temos 10 sílabas, né? Então é a medida nova, um texto ainda mais caracterizado, mais embelezado. Vamos ter também a presença aí da questão do soneto, certo? A gente vai ter algumas outras produções aí e também a gente pode falar que na prosa, ou melhor, no texto, na prosa épica ou na poesia épica, a gente vai ter também os contos históricos de Portugal, tá? Retomada da cultura clássica greco-romana e a mitologia, ou seja, eles vão meio que contrariar a igreja, então eles vão começar a produzir arquitetações, modelos greco-romanos, né? E fica fácil da gente conseguir encontrar isso nas produções aí classicistas, tá? Olha só, quem nunca viu essa imagem aqui, né? Então, valores renascentistas, valorização do homem, o tempo pertence ao homem, razão e fé são importantes, tá bom? Valorizam-se o talento e a capacidade de cada um, o homem está no centro das atenções, o corpo é a fonte da beleza. Como eu falo para vocês, a gente vai voltar na questão grega, a gente vai ter uma arte bem robusta e também bem legal. Artes plásticas características, então exibiam com a valorização à natureza, buscavam a simetria e a harmonia. Isso, na literatura não vai ser diferente, tá? Estudo dos movimentos e da anatomia do corpo humano para representá-lo com perfeição. Os principais artistas fazem isso, ou foram aí os caras aí, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tá? Então a gente tem a presença aí também no classicismo, na questão da literatura, a verossimilhança, né? A luminosidade, essas ideias que surgem novas. Ainda não estamos falando do iluminismo, mas a gente começa a ter essa questão aí trabalhada, né? A gente tem uma poesia cada vez mais racional, com referência também à mitologia grega. Então a gente vai ter a poesia épica, né? E a poesia lírica. Na lírica a gente vai ter a presença dos sonetos, né? O soneto aí com várias metáforas sendo usadas para serem falados, tá bom? Cores fortes, a questão da perspectiva também. Passando aqui. Classicismo em Portugal. Em Portugal, o classicismo iniciou-se com a volta de Francisco de Sá de Miranda da Itália. Então, ele era um viajante que foi para a Itália. E ele volta com as ideias do Renascimento para Portugal. E se encerra com a morte de Camões, Luís Vaz de Camões. Acho que é o nome principal aí que nós deveremos trabalhar na questão do classicismo, né? Dessa literatura que evoluiu. Como eu falei, agora são textos, ele era tanto lírico como produzia tanto sonetos líricos como épicos, né? O principal gênero épico aí foram os Lusíadas, que contava a história do povo português, e os sonetos aí, o amor, que vai falar do amor, do tempo, dessas coisas aí, que era relacionada justamente com esse período histórico, tá? Olha lá, Francisco Sá de Miranda viveu 6 anos na Itália, inspirando-se no humanismo e o Renascimento e trouxe o Renascimento de lá para Portugal.
A sua volta de Portugal com as ideias novas foi o marco inicial dessa produção literária. Então trouxe a Portugal a doce estilo, ou seja, o novo estilo, a forma também de soneto. O que é o soneto aí? 14 versos decassílabos, certo? A poesia ela começa a ser estruturada desta maneira, divididos em duas estrofes com 4 versos, duas estrofes com 4 versos, tá? Então, 14 versos decassílabos, divididos em duas estrofes com 4 versos e duas estrofes com 3 versos, que no total daria 14 versos decassílabos, ok? Então essa é a medida nova aí. Esqueçam redondilha menor, redondilha maior, ok? Luís Vaz de Camões. Esse seria aí o nome também da literatura classicista, né? Ele escreveu a poesia épica e poesia lírica, então ele não é só um autor de um tipo de poesia, ele fala das duas. Como eu falo, a épica vai contar das histórias e a lírica ele vai trabalhar a questão do amor, a questão do tempo. Os Lusíadas, sua obra épica epopeia mais importante, narra os grandes feitos do povo português, e na lírica ele escreve muitos sonetos, tá? Olha lá. Os Lusíadas seguiu os modelos clássicos de Virgílio e Romero, tem 10 contos, olha lá quantas estrofes aí, 1102 estrofes, dividido em 5 partes. Primeiro, proposição, apresentação do tema da obra, os grandes feitos do povo português. Invocação, pedido da inspiração às ninfas. Dedicatória, o poema é dedicado ao rei de Portugal, Dom Sebastião. Narração, desenvolvimento do tema em episódios. Epílogo, finalização, quando o autor pede às ninfas que calem a voz da sua lira, uma vez que está desiludido com a decadência de Portugal. Lembrando que a lira aí a gente fala de um documento, de um instrumento musical, ok? Como foi aqui nessa imagem que a gente consegue ver a questão das ninfas, acho que não temos aqui a lira, tá? Bom, voltando aqui, essas são as características dos Lusíadas, tá? Uma poesia aí da questão épica que vai levar em conta a história de Portugal. Medida Velha, versos em redondilhas também. O lírico feminino como as cantigas de amigos também vão ser usados. Medida Nova, versos decassílabos, então ele vai usar essa temática também. Estrutura clássica do soneto. Temáticas, amor platônico. O amor platônico aqui a gente está fazendo uma referência a Platão, né, em que o amor platônico aí, como ele define, é um amor inalcançável, ou utópico. Sofrimento amoroso, vai trabalhar com a saudade, como era também a cantiga de amor, lembram? Lá do trovadorismo. Desconcerto do mundo, mutabilidade das situações, conflito entre o amor idealizado e o amor profano, neoplatonismo, o amor basta por si só. Então Camões utilizou tanto a medida velha quanto a medida nova, e sendo a última, claro, mais importante, a nova, né? Passando aqui, opa. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma aula aí da literatura em evolução. Eu acho que é importante que a gente trabalhe com a temática aí para vocês terem uma iniciação melhor nessa questão. Então nós vamos trazer essa obra aqui, vamos falar desta obra para vocês, tá? Do Luís Vaz de Camões. É claro que um resumo aí para vocês entenderem. Creio eu que vocês entenderam as questões sociais, políticas e econômicas que estavam acontecendo no contexto histórico e a evolução literária aqui até que chegamos. Numa próxima aula nós já chegaremos a falar da literatura brasileira. Bom, obrigado pela atenção de todos. Lembro a vocês que essa aula está no chat do nosso centro de mídias, além de estar lá, vou mandar para você o link, né? E esse material em PDF. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima, pessoal.